O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui na estreia de um novo podcast, Comunicação de Alta Performance. Por aqui, Loane Azevedo. Vou apresentar esse podcast muito especial para vocês, com esse tema super importante para mercado de trabalho, para quem deseja aprimorar aí as habilidades de comunicação. E para nós começarmos, né, falar um pouquinho sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo. Há 15 anos eu estou aí no mercado de trabalho, preparando pessoas para entrevista de emprego, para conseguirem passar aí pelos processos seletivos de uma forma bem tranquila. E também preparando equipes de alta performance para empresas. E estou aqui com uma convidada super especial para falar sobre comunicação. Nós sabemos o quanto que é importante para a carreira da pessoa, saber falar em público, saber falar, apresentar um projeto, se posicionar. E por isso nós vamos falar sobre comunicação. Nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a Fânia Macedo. Além de admirá-la muito como profissional, eu também admiro muito como pessoa. É uma pessoa muito querida para mim. Nós temos uma relação pessoal de anos, né, Fânia? A gente tem uma amizade aí de adolescência que perpetua. E a vida levou a gente por caminhos diferentes, né? Você foi fazer sua faculdade no Rio, eu estudei em Friburgo. E aí a gente se reencontrou depois de formadas, identificamos o quanto que a nossa profissão consegue aí, unindo forças, ajudar muitas pessoas, né? E por conta disso estamos aqui hoje. Então eu vou apresentar um pouco do que a Fânia tem de carreira profissional para a gente estar conversando hoje. A Fânia, ela é bacharel em fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-aluna da oficina Viva Produções, da Ziza Fernandes, tem um aprimoramento em voz pela Fonotrade do Rio, pós-graduação em psicomotricidade pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduanda em voz pela CEPAC de São Paulo e fonoaudióloga clínica com experiência de 18 anos. É uma vida, né, Fânia? É uma vida. Eu falo assim, Lore, que a fonoaudiologia, hoje eu estou me tornando adulta na fonoaudiologia, né? Muitos anos aí trabalhando com um público diverso na clínica e agora trabalhando com comunicação especificamente. Na verdade, voltando a trabalhar com comunicação, né? Posso falar um pouquinho aí? Pode, claro, vamos lá. Então, assim que eu me formei, eu não sei se eu já te contei essa história, mas assim que eu me formei, o meu primeiro trabalho, na verdade foi voluntário, né? Foi com comunicação. Eu fui convidada pelo coordenador estadual da Renovação Carismática Católica para participar de uma oficina. Quando ele me chamou, eu falei, vou participar, achando que ia sentar na cadeirinha lá, né? Tô quieta aqui, vamos ver o que vai ser isso. Ele, não, eu quero que você ofereça uma oficina. Essa oficina era para pregadores. Nossa. Do estado do Rio todo. Sim, sim. E como que era? Eles iam passar em várias salas, e essas salas, cada sala era um tema. Então eu tinha cinema, eu tinha jornalismo, eu tinha, sabe, várias profissões. Sim. Então eles audiovisual, né, igual o pessoal aqui que está trabalhando. E tinha oficina de voz. E eu deveria trabalhar com eles essa comunicação, saúde vocal, falar sobre isso. Eu tinha acabado de me formar, foi a primeira coisa que eu fiz. Primeiro desafio. Primeiro desafio foi esse. E eu fiquei muitos anos na fonoclínica.
trabalhando em outras áreas, trabalhando com motricidade orofacial, que é o que eu trabalho até hoje, né? A parte motora, lábio, língua, bochecha. Mas alguma coisa me chamou de volta para trabalhar com isso. Né? Você foi uma das responsáveis por fazer essa ponte. E é uma alegria estar aqui falando, né, para o público que está em casa nos assistindo, que estou voltando para essa área que sempre teve no meu coração. Sim. Sempre teve no meu coração. Então, agradeço você pelo convite. E agradeço quem está assistindo a gente em casa também. Com certeza. E eu falo assim que tudo passa realmente pela mão divina, né? Assim, a gente que tem uma fé, que acredita, que crê, a gente estava compartilhando um pouco sobre o que a gente sentiu, né? Mesmo que, meio que ao mesmo tempo, né? Sim, foi uma assim. inspiração, Sim. uma coisa que suscitou, assim, algo mesmo de outro mundo, surreal, né? Que a gente começou a conversar sobre esse tema e foi fluindo, né? Sim. E aí até que você veio compartilhar sobre o quanto que você já estava sentindo no coração de voltar a trabalhar com isso, né? E o quanto que eu vejo a comunicação como ela é importante hoje, porque eu atuo diretamente nas empresas e eu também coordeno um setor, né, hoje no município, né, através da prefeitura, e a gente observa o quanto que a comunicação hoje é um eixo de fundamental importância entre ali o desenvolvimento de uma equipe, né? Então, assim, a comunicação, embora as pessoas achem que é só para quem fala em público, é só para quem trabalha com muita, né, com muita expressão, muita comunicação, mas a comunicação ela acontece o dia todo no dia a dia. No dia a dia. Na nossa equipe de trabalho, Sim. na nossa performance profissional, na forma como a gente aborda um cliente e o tom de voz. Então a gente vai conversar bastante sobre isso aqui, né? Para ficar assim bem claro o quanto que a comunicação ela atinge todas as esferas da nossa vida, inclusive a pessoal, muito talvez mais da pessoal. Sim, relacionamentos, né? Relacionamentos, né? Somos seres sociais. Sim. E o quanto que cuidar da voz, cuidar do posicionamento vocal faz muita diferença, né, Fanny? Toda a diferença. Mas me fala uma coisa, você trabalha com voz, você é especialista em voz. Você, particularmente, já teve alguma dificuldade em relação à sua comunicação? Olha, eu não tenho como mentir, tá, gente? Eu acho que nós somos convidados, é uma opinião minha, assim, é uma coisa que eu trago pra mim, não precisa concordar comigo, mas eu acho que onde está a nossa maior dificuldade é onde a gente pode render mais. Porque a gente tem que ser desafiado para crescer. Sim. Eu penso assim, a gente tem que ser desafiado para crescer. Perfeito. Eu me considero uma pessoa tímida. As pessoas que convivem comigo falam, você não é tímida. Mas eu me considero assim, o meu temperamento é um temperamento de retração, não é de expansão. Isso sempre me prejudicou, porque eu tinha vergonha de sentar na frente, tipo, olha só, chegar na escola e querer sentar lá atrás. E ao mesmo tempo, eu ficava assim, mas se eu sentar lá atrás, eu não vou conseguir prestar atenção. Eu tinha vergonha de levantar a mão para tirar uma dúvida do professor, eu tinha vergonha. Então, assim, eu sou uma pessoa que me considero tímida. E isso, como alguém que é tímido vai trabalhar com comunicação, entende? Eu tive que trabalhar isso comigo. Sim. Tive que trabalhar isso comigo. E eu vim trabalhando, principalmente, na faculdade. Porque o que acontecia? Quando tinha trabalho na escola, se tiver alguém aqui me assistindo que estuda comigo... Eu gostava de planejar, vamos fazer assim, para dividir, você faz essa parte, eu faço essa, parará. E já que eu organizei, eu tinha que começar. Só que, gente, tem que começar. Quando eu ia lá pra frente, coração acelerava. Falta de ar. Eu ia, mas eu tremia. Sim. Eu gaguejava. Sabe? Era assim. E Fanny, saiu uma pesquisa uma vez, já tem um tempo que eu vi, até no Fantástico, falando que 70% no ranking de medos humanos é o medo de falar em público. E aí, assim, eu também, como você, tive essa fase, né, de ter muita vergonha de tudo. E aí eu me senti meio comum ali, quando eu assisti aquela reportagem, eu falei assim, ufa, eu não sou a única, né?
Mas, assim, muitas pessoas têm esse receio de falar. E como você está contando, né? Dá aquela sensação de perder o raciocínio, de dar branco, de suar, Sim. transpirar muito, mas é um medo tomando real. a resposta, o que acontecia? Eu era tímida, mas eu tinha facilidade de conversar com as pessoas. Sempre tive facilidade para conversar com as pessoas. Eu consigo ouvir bem as pessoas. É uma qualidade que Deus me deu isso. Eu consigo ouvir e consigo conversar bem. Isso trazia para mim o quê? Feedback da turma. Então eu era representante da turma, sabe? Discursos. Eu era a Fânia vai fazer. Eu fiz o discurso da formatura, da alfabetização. Eu fiz o discurso da 8ª série, que é 9º ano, eu fiz discurso do ensino médio, na faculdade eu fiz discurso, quer dizer, eu vim sempre, assim, meio que uma referência, mesmo sendo desse jeito, por eu me comunicar com todos os grupos, ainda mais faculdade, tem as panelinhas da faculdade. Sim. Eu conseguia conversar com todo mundo, então assim, não, então Fânia, já que você conversa com todo mundo, vai lá pra frente, aquilo. Eu morria, mas eu ia. Uma boa oratória, né? Eu morria por dentro, mas eu ia, entendeu? Também não falava assim, não vou não. Eu ficava assim, gente, vou respirar, eu vou fazer o meu discurso, eu vou preparar, vou fazer. Só fazer um parêntese aí rapidinho, dar uma seguradinha. O que você falou agora foi assim tão importante, porque a gente identifica o quanto que é importante o enfrentamento dos medos, né, Fânia? Assim, a gente está passando por uma fase, assim, um momento do mercado de trabalho que, assim, dentro da minha especialidade eu tenho observado que existe uma crise de recuo mesmo. As pessoas identificam o medo e recuam diante do medo, né? Então, enfrentar esse enfrentamento, né, que é meio que comparado ao casulo, né, de uma borboleta, né? É hora de sair, a gente sente aquela dor, mas precisa acontecer, né? Sim. Então, assim, até para incentivar, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas é difícil falar, é difícil se comunicar, é difícil falar em público. Tô dando meu exemplo aqui, né, gente? E esse enfrentamento, ele realmente dói, ele geralmente gera constrangimento, porque a gente não faz uma belíssima apresentação de primeira, igual a gente está estreando aqui, vão acontecer alguns erros, é natural, mas a gente vai com medo mesmo. E no processo a gente vai se aperfeiçoando e aí a gente consegue virar referência um dia quando a gente vai insistindo no reparo dos erros, né? O próprio Thomas Edison, quando foi criar a lâmpada, ele fez 1000 e tantas tentativas até conseguir hoje a gente ter o que a gente tem aqui, né? A iluminação e tudo mais. Então, só para fazer esse parêntese aí na sua resposta, parabéns pelo enfrentamento, porque hoje você virou referência. Sim, né? Hoje eu tô aqui porque eu enfrentei. Sim. Então, perfeito. É isso. Vamos enfrentar o medo. Porque a sua comunicação, ela tá ligada não só ao seu trabalho, mas à sua vida toda. Alguém me perguntou essa semana, eu tô tentando aqui lembrar quem foi. Mais ou menos, uma pergunta parecida com a sua. Eu não lembro agora. Daqui a pouco eu lembro, gente. E eu falei assim, eu fiz uma reunião com uma mentora da internet, porque ela quis oferecer o serviço dela pra mim. Ela falou que estava com muito medo de oferecer o serviço dela pra mim, porque eu ia ficar analisando a fala dela. Enfim, ela conseguiu vencer o medo e me oferecer o serviço dela. Perfeito. Então, ela fez uma pergunta parecida com a sua. Eu disse pra ela assim, o que me motiva a trabalhar com isso é que a comunicação está em todas as áreas da nossa vida. Eu vou chegar em casa agora, eu vou ter que me comunicar com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe. Como que é a qualidade desse relacionamento? Ele depende da minha comunicação. Às vezes a gente ouve aí, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Opa! Não. Peraí. Sim. Como que você falou? Qual foi a maneira que você usou para falar? Perfeito. Então, não é muito bem por aí. É justamente ao contrário, né? Eu estava estudando agora antes de vir para cá, né? Um conteúdo da minha pós. E estava falando justamente sobre isso num vídeo, né? De um professor que nós somos responsáveis pela nossa comunicação. E se o outro não nos entendeu, não é porque o outro entendeu errado. É porque nós não nos comunicamos com eficiência. Isso. Né? Então, assim, muitas vezes nós temos esse hábito de a gente fala uma coisa e a pessoa não entendeu, né? Ou então
né? A pessoa não entendeu, fica com vergonha de perguntar, o outro não Isso, achar que você é limitado e não aham. conseguiu compreender. Mas, na verdade, a responsabilidade de se fazer entender, de se fazer comunicar, de fazer a sua mensagem chegar de uma forma clara ao outro, do emissor da mensagem, né? E se o receptor da mensagem não compreendeu, você pode usar outras formas de se comunicar para essa mensagem chegar. É isso né? aí. E aí eu tava falando, a gente se comunica. Vou lá em casa, tô me comunicando com os meus pais, com a minha irmã. No meu trabalho, vou me comunicar com o meu chefe ou com as pessoas que eu tô ali liderando. Como que é isso? Se a gente parar pra pensar, Luane, a comunicação é a nossa vida. Está em todas as áreas. E eu falei assim, gente, isso aqui é muito bom, porque eu vou poder atingir pessoas e ajudar essas pessoas a crescerem Maravilhoso. em várias áreas da vida. Às vezes é um relacionamento pessoal, é um namorado, é um marido, que eu preciso me comunicar melhor com aquela pessoa. Então a comunicação passa por isso também. Né? Não é só uma coisa profissional. Ela vem descendo e chega até a gente. Então, assim, como que eu me comunico comigo mesma? Eu me conheço, eu sei as minhas limitações, eu sei até onde eu posso ir, onde eu tenho que... Não, agora... Não, eu vou ficar quieta. Tô doida pra responder, mas eu Não vou é o segurar. Não é o momento. Então, passa por tudo isso, sabe? Então, assim, me motivou isso. Eu respondi a ela, não sei nem se tá aí no que você iria me perguntar, mas me motivou por isso, porque eu vi que eu posso ajudar as pessoas a atingir, fazerem pontes, construírem pontes, sabe? Perfeito. Em todas as áreas da vida dela, né? Ou uma área que ela queira melhorar, que olha, que a comunicação não está muito legal. Como que eu posso trabalhar isso? E foi o que me motivou. Sim, perfeito. E assim, a comunicação é exatamente o que você falou, é pontes, é construir pontes, é chegar até o outro, chegar de uma forma plena, a comunicação plena, né? E assim, a gente, no contexto, assim, eu sinto muito o contexto empresarial, porque eu observo muito dia a dia. Quando a gente trabalha com metas ou com equipes de alta performance para alcance de metas, ou para vendas, ou para qualquer objetivo profissional que seja, eu observo que existem muitas falhas dentro do processo de busca dos resultados e a grande maioria dessas falhas está ligada à falta de comunicação. E às vezes são erros muito pequenos, são falhas muito pequenas, porque eu falo que a excelência mora nos detalhes. E às vezes são pequenos detalhes de falta de comunicação que faz todo um processo que já estava em andamento, de repente perder o viés ou perder o fluxo por uma falha de comunicação. Eu estava conversando esses dias com um colega que trabalhou embarcado, né? E ele era mergulhador. E aí ele estava me contando que, assim, perde-se milhões porque tem o mergulhador, pelo que ele estava me contando, né? Só pode descer numa determinada profundidade 2 vezes no dia. Olha. Por conta do pulmão, né? Da questão de circulação. Eu não sei explicar de uma forma muito técnica como ele me explicou. Mas ele estava falando que, assim, tem toda uma estratégia, todo um planejamento, todo um checklist para o mergulho. Né? E o que você tem que fazer lá embaixo, tudo certinho. E aí tem toda uma checagem, né? Tem toda aquela parte de normas, né? Que é feita antes do mergulho. E aí ele tava falando, a gente desce. Se a gente chegar lá embaixo e estiver faltando um parafuso, sei lá, um botão, um negócio, não existe, o procedimento não é realizado, a gente tem que voltar à tona e aí esse processo foi perdido e perde-se milhões por conta de um processo não executado, né? E aí é o que a gente estava conversando sobre comunicação, porque aí o checklist é uma comunicação. Sim. Escrita, mas Sim. Né? Então a comunicação, ela tá assim em vários... É tão amplo, né? Que a gente estava conversando sobre continuar com esse podcast, mas é tão amplo esse assunto de comunicação, porque é a comunicação falada, escrita, não verbal, Sim. São tantas formas de se comunicar. E então, realmente um tema de suma relevância, né? Para todas as áreas e de todas as formas, né? Mas assim, falando sobre todas as formas que existem de se comunicar, a sua especialidade é a comunicação verbal, né?
que é a preparação da voz. Também. Que aí a gente vai entrar um pouco mais na seara das pessoas que realmente trabalham com voz. São palestrantes, coaches, treinadores, né? Pessoas que atendem ao público, pessoas que fazem call center e que usam muito a voz, né? Sim, o dia Então, inteiro. o dia inteiro, esse desgaste da voz, a pessoa que fica rouca, o desgaste das cordas vocais, tudo mais. Então, assim, vamos falar um pouco sobre essa questão técnica dessa questão da voz, como que funciona, como que se comunica melhor através da voz com técnica e com uma pessoa especialista acompanhando e dando esse suporte. Então, essa área de voz, como você explicou muito bem, ela está dentro da comunicação. Falando aqui, a voz é única, é uma identidade que a gente fala. Então, a sua voz é a sua voz. Se eu pegar um programinha aqui no meu celular agora e gravar você, vai ser a sua voz. E se eu pegar outra pessoa aleatória, é outra coisa. É igual uma digital, assim, é exclusivo? Exatamente, é exclusivo. Apesar de parecer, não é igual. É sua identidade. É timbre? É isso, é único. É único. O que eu gosto de falar sobre a voz, Luane? Como ela é a nossa identidade, ela também expressa aquilo que eu sou. Então, às vezes num dia eu não estou muito legal. A minha voz vai estar falando isso. Eu estou preocupada, ou eu estou muito alegre. Quando eu estou muito alegre, a minha voz fica mais aguda. Então, ela está o tempo todo me dando informações sobre mim, Nossa, sobre mim mesma. Que interessante. É sobre isso. Então, a minha voz ela varia de acordo também com ciclos hormonais, né? As mulheres principalmente. Ela varia conforme a nossa idade. A gente tem um período de muda vocal que a gente fala, que é ali perto da adolescência. Os meninos a gente percebe muito que a nossa voz, todo mundo é bem agudinha. E quando chega ali na adolescência, o homem de repente ganha uma voz grave. É a prega vocal mudando para ele ter essa voz mais grave. As mulheres também mudam um pouquinho, mas continua aguda. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai também perdendo, porque é um músculo, né? Então, por isso que é legal a gente ter uma fono de referência também para manter a saúde da voz durante toda a nossa vida, principalmente os profissionais que você citou aí. Sim. Porque vão precisar da voz o tempo inteiro. E é músculo, a gente tem que exercitar, fortalecer esse músculo. A gente vê muito cantor, né? Se você botar, sei lá, Ivete Sangalo no YouTube, você vai ver que ela tem a fono dela. Onde ela vai, a fono tá ali junto com ela. Por quê? Porque é músculo cansa. Você imagina, academia, a gente faz 1 hora, tá morto. Imagina um cantor que fica lá 9 dias cantando no carnaval. Sim. Se ele não tiver uma fono ali para preparar essa voz dele, para ele fortalecer, descansar e cantar de novo, ou seja, recuperar essa voz, ele não vai ter voz. Então, é assim, é a nossa identidade que a gente tem que cuidar. E é uma identidade também, como que eu vou dizer isso de uma maneira sem ofender? Estou pensando aqui. Por quê? A nossa voz também, ela tem o poder de machucar e tem o poder de curar. Isso tem a ver com tom? Tem a ver com tom. Mas eu posso falar um palavrão aqui de uma forma muito carinhosa. Então, assim, sem ofender ninguém, né? A gente cuida da voz com tudo que a gente já sabe que está lá na internet, que a gente pode aprofundar. Ah, não vou beber água gelada quando eu tiver que falar, não vou tomar o café, o chocolate vou tomar cuidado, vou fazer um aquecimento com exercícios. Mas, acima de tudo, eu entro aí agora na comunicação de novo, como eu falei, estão juntas. É elaborar aquilo que eu vou falar, porque não adianta também eu ter uma voz linda, maravilhosa e sair por aí distribuindo palavras ofensivas. Né? Então, assim, grosserias demais em ambientes, em momentos que não é conveniente.
Então, tudo isso faz parte da voz. É porque voz e comunicação é difícil a gente separar, Sim. sabe? Mas é pensar nisso, Uhum. né? Então, não é só, eu tô produzindo aqui minha voz aqui, ó, na garganta, tá aí na garganta. Eu ganho amplificação, ressonância aqui nessa área do nariz, né, da bochecha, da língua. Uma pessoa que abre mais a boca vai ter uma voz diferente do que uma que fala um pouquinho mais fechado. É tudo sua identidade e a maneira como você usa aí o seu aparato fonador que a gente fala, né? Mas é também elaborar, né? É linguagem, elaborar o meu discurso, é pensar no meio que eu tô e a linguagem que eu tenho que usar para aquele meio. Uhum. Não sei se te respondi. Respondeu. Não, perfeito. E assim, falando sobre juntar aí esse conjunto, né, da voz com a elaboração do pensamento, né? Eu estava mencionando sobre isso num treinamento recentemente, o quanto que a leitura nos ajuda muito na elaboração de frases, no repertório de palavras, porque para nós que trabalhamos com comunicação, chega um determinado momento que a gente começa a perder a riqueza das palavras, né? Perder aí, não encontra palavras para falar, né? Então, a leitura, ela traz aí uma série de informações até para nossa mente conseguir estruturar pensamentos, Expande né? o vocabulário. Expande o vocabulário. Sim. É fundamental para isso. Fundamental. Né? Mas me fala um pouco assim sobre essas dicas assim, práticas de melhoria da voz e os cuidados que as pessoas precisam ter. Você já falou aí algumas coisinhas, né, sobre evitar o chocolate, evitar o leite, né, antes da fala em público. Eu vi uma pessoa falando que evitar comer muito, não sei se isso é mito ou se é verdade. Parece que interfere na questão da respiração e tudo mais. E fala um pouquinho também sobre a respiração. Porque além de elaborar, além de ser elegante na fala e falar com, né, saber o que falar no momento apropriado, a gente também precisa ter esse cuidado aí, né? Sim. A nossa voz, ela é produzida a partir da nossa respiração. Então, se eu não tenho uma respiração boa, vai ser difícil ter uma voz boa. Aí eu dependo do ar do pulmão para essa voz ser produzida. Uhum. Eu tenho que cuidar, por isso que a gente fala assim, eu estou cuidando da minha voz, mas eu tenho que cuidar de mim. Uma pessoa que está no ambiente que não ajuda, uma pessoa que está num ambiente tenso, ansioso, isso vai afetar a respiração e a parte muscular dela, ela vai estar toda tensa. Uhum. E a laringe não está solta aqui, ela está ligada em outros músculos também do pescoço. Essa pessoa vai estar tensa, então essa pessoa precisa o quê? Relaxar. Eu preciso relaxar, eu preciso respirar bem, respiração apoiada, que aqui não tem como mostrar, mas é baseada no diafragma. Pesquisa no Google aí, você tá me vendo. Eu preciso apoiar essa respiração e aí sim eu vou poder ter a minha voz sendo produzida. Lógico, eu dependo também, né, das pregas vocais, fazendo ali o movimento de abertura e fechamento. Dependo desse primeiro som que vai subir, vai ser modulado, eu dependo do meu nariz. Dependo do meu nariz, dependo da minha articulação, da minha bochecha, enfim, dependo de outras coisas. Da minha língua. A língua é um dos grandes problemas da voz. Sim. Um dos grandes problemas. É por isso que a fono, a gente trabalha muito a parte motor oral. Sim. Porque a língua tensa, ela também dificulta a articulação. Por isso fazer esse aquecimento, né? Fazer alguns exercícios. Então, assim, a preparação, ela é única. A gente tem, assim, exercícios, como eu vou dizer, exercícios universais, existem. Mas se a gente pensar em prova terapêutica, o que é prova terapêutica? Eu faço um exercício com você, só que antes desse exercício, eu testo a sua voz. Então, você vai falar para mim alguma coisa, eu faço o exercício e eu repito novamente o que eu te pedi. E vamos ver como é que ficou essa voz no antes e depois. A prova terapêutica serve para a gente ver se aquele exercício funciona para você. Então, existem exercícios assim chamados, entre aspas, tá? Universais, até existem, né? A gente fala vibração de lábio, de língua, o humming, pesquisa na internet, que é muito legal. São exercícios que funcionam bem, sim, mas não para todo mundo. Então, a gente sempre faz uma provinha terapêutica antes, principalmente se a gente estiver num grupo grande, que a gente precisa
testar. Porque a gente vai fazer o exercício, ai, minha voz não ficou legal. E realmente pode acontecer. Sim. Porque existem exercícios específicos também de aquecimento. Então, é lembrar da respiração, lembrar desses cuidados básicos que a gente já falou aqui, antes de falar, lógico, eu nunca mais vou tomar café. Não, não é isso. O café, ele tá numa polêmica, digamos assim. Vou falar um pouco dele, destrinchar um pouquinho mais, porque é uma coisa que a gente tá o tempo inteiro tomando café, Sim. né? O que acontece? Tem gente que é afetado na hora pelo café. Tem gente que não. O que a gente fala? Sempre com uma aguinha. Quer tomar o seu café? Sempre com uma aguinha. E observa a sua voz. Se você fica com pigarro, você fica com aquela sensação de ter que ficar raspando a garganta. Então, café não dá pra você. Sim. Tá? Agora, é o que eu falei. Tem gente que vai se afetar, tem gente que não. Então, fala, não pode tomar café. Se você sente que você toma café e acontece esses pigarros com você, que você quer coçar a garganta, evita o café. Aí você vai experimentar isso no chocolate, vai experimentar nos outros alimentos, tá? E o café tem um grande problema do refluxo. E o que o refluxo... Questão gástrica, né? Gástrica. Entra no gástrico. Lembra que eu falei que a gente vem o ar vem, né, e encontra os pregas vocais mais ou menos nessa região do pescoço? O que acontece? A gente tem 2 tubos. O tubo que é o respiratório e o tubo que é do sistema digestório. Esse conteúdo do refluxo, ele pode subir. E quando ele sobe, ele pega uma parte ali das pregas vocais, bem perto das pregas vocais, da faringe, vem subindo. E ele pode agredir. Porque essa queimação, essa sensação, ele pode se espalhar, digamos assim, e queimar. Então, tem que tratar o refluxo. Entendi. Sabe? Então, assim, tem que tomar café mais para aquele problema de refluxo e os outros alimentos que o médico, lógico, já deve ter uma listinha. Você que tem refluxo, deve ter uma listinha aí de alimentos que não podem. Então, esses mesmos alimentos podem prejudicar a sua voz. Tomar cuidado com alimentos. No inverno, evitar ao máximo alimentos gelados, porque assim, eu não vou engolir, lógico, lembra que eu falei, são 2 tubos, não vou engolir, mas a parte de cima toda, eu posso aumentar também o muco por conta disso. Então, eu prejudico mais a ressonância da voz. Entendi. Sabe? Tratar da respiração, ter esses cuidados, articulação, eu tô falando todas as áreas, tá? Tô falando da voz juntando tudo. Articulação. Se eu tenho distúrbio aqui, dessa articulação, chama ATM, pesquisa também, articulação temporomandibular. Se ela não abre, não se movimenta muito bem, eu posso sentir dor. Isso limita a minha abertura de boca. Se eu tenho língua presa, eu também posso ter dificuldade articulatória. Não chegar a pronunciar direito alguns sons ou distorcer, tipo falar prato, para padato, tipo distorcer. Entendi. Sabe? Eu distorci. Então, para quem está se comunicando, vamos trabalhar isso. Sim. Né? Porque chama a atenção. Né? Você está numa palestra, você está trocando R. A pessoa aí já olha, né? Sim. Porque tem um pouco disso. Desvia a atenção, né? Às vezes, do que o palestrante está falando, que o foco deveria ser no tema. Quando a pessoa tem ou um cacuete, né, um vício de linguagem, né, igual tem mania do né, também tô me policiando para isso. Mas quando tem alguma questão aí de troca-letra e tudo mais, de fato, corta um pouco aí do foco na palestra para a pessoa ficar prestando atenção naquele erro, né? E por último, o nariz. A pessoa que está sempre com rinite, sinusite, vai modificar a voz dela. Não tem como, porque o ar passaria aqui, não passa. É aquela voz... Pode ser voz de gripe que a gente fala. Então, pode ter alguma coisa. Adenoide também, às vezes, pode prejudicar. E por último, lógico, tem outras coisas, mas estou tentando resumir. Sim. Língua, como eu falei anteriormente. Essa língua pode influenciar principalmente cantor, que às vezes tem que deixar a língua um pouquinho mais baixa para chegar no som que ele quer. Aí não consegue. Sim. A língua está muito tensa, está muito alta dentro da boca. Eu fecho o tubo, o ar não passa direito. Então, são questões que a gente tem que pensar se a gente quiser ter uma comunicação melhor. Sim.
Agora, tudo isso passa por uma questão de consciência, né, Fanny? Sim, Porque nossa. eu lembro que quando começou essa coisa de áudio, de mandar áudio por WhatsApp, até esse momento, eu creio que a maioria das pessoas não tinha o hábito de ouvir a própria voz. Aham. A gente ouve a gente falando aqui, assim, naturalmente. Mas quando a gente pega pra ouvir um áudio que a gente mandou, né, eu tenho o hábito de ouvir o áudio que eu mandei, porque eu tive um celular que tava com problema um tempo aí atrás e os áudios estavam saindo mudos. Então eu peguei o hábito de mandar e ouvir pra ver se foi direitinho, e aí eu acabo prestando atenção no que eu falei pra ver se eu me comuniquei, porque a gente passa a ter essa Aham. consciência de saber se a gente tentou minimamente se comunicar para que o outro entendesse a mensagem, né? Chegasse de uma forma clara. Uhum. E aí eu comecei a observar que estava tendo essa questão de observar a minha voz. E aí que eu comecei a ganhar consciência sobre a minha voz. Falei, olha, eu preciso melhorar a minha voz, eu preciso respirar melhor. Comecei a entender mais. E eu fiz alguns cursos de oratória. Eu cheguei a ministrar um curso de oratória também, há um tempo atrás, no CAPEF. E foi muito interessante porque eu também passei por fonoaudióloga e naquela época aprendi alguns exercícios de fortalecimento, de aquecimento vocal, e o quanto que isso é importante. Agora, só para a gente assim trazer uma questão, em relação a todas essas técnicas que eu tô aqui te ouvindo falar, eu tô pensando assim, gente, o pessoal lá de casa deve estar pensando, mas meu Deus, eu não vou falar em público porque é muita coisa. Eu tenho que controlar a respiração, eu tenho que lembrar do que eu não posso comer, eu tenho que respirar e falar e elaborar o pensamento, tudo ao mesmo tempo. E aí bate o mini desespero, né? Uhum. Como que eu vou me apresentar e pensar em todas essas técnicas para não fazer feio, para falar direito, né, e tudo mais. Então, assim, pra gente sossegar o coração das pessoas um pouquinho, né, como que a gente traz essa mensagem de uma forma que acalenta? Não, tipo, começa e só vai, né, e depois você vai aperfeiçoando aí no caminho. Olha, o que eu aconselharia? Porque a gente fala, tem gente que não gosta de conselho, né? O que eu diria para quem quer entrar nessa vida de palestrante ou se comunicar melhor com alguém? Você tá pronto, primeiro, quando você domina o assunto. Perfeito. Se eu não domino o assunto, não sobe no palco. Vai estudar. Pega a apostilinha, entra no YouTube e faz o que aquelas aulas todas que ficam ali gratuita ou compra um curso. Se prepara com conhecimento. Porque se você tiver o conhecimento, você já consegue respirar um pouco melhor. Eu estou preparado porque eu estudei. Eu sei o que eu estou falando. Sim. Né? Segunda coisa. Eu quero falar. Eu sei. Mas eu estou me preparando com quanto tempo de antecedência? Quanto tempo? Eu tô ali na hora. Eu sei. Bom, me dá o microfone e eu vou começar a falar. Não. Eu preciso de antecedência. Eu preciso de conhecimento. Eu preciso de antecedência. E uma coisa que eu considero assim essencial, Luane, é estudar o público para o qual o meu discurso será feito. Perfeito. Isso é, assim, básico. Por quê? Porque eu posso me preparar, por exemplo, para um público de 18 anos de idade. Olha só, a mentalidade daquela galera, daquele povo que tá ali sentadinho, é outra de um público de 40, 50 anos. Então, como é que vai ser a minha linguagem? Porque a gente falou isso aqui hoje. Sim. Eu tenho que falar e ser compreendido. Então, eu tenho que adaptar os meus discursos. Sim. Isso faz parte. E a linguagem. É isso. Eu tenho que adaptar o meu discurso. Então, eu estudei, eu me preparei com antecedência, eu conheci o meu público. Aí entra as técnicas de oratória e de fono. Sim. Que aí entra, né? Tudo que a gente faz, que aí não tem como a gente falar aqui, porque isso é curso, né? Sim. Mas aí cabe. E também não adianta eu fazer o curso, esse curso, eu vou fazer um curso de oratória. Mas eu não estou estudando tema, eu não estou preparando, eu não conheço o público. Isso também se perde. Sim. Porque aí eu entro numa comunicação que eu falo que é fake. Que são aquelas pessoas que são coach de qualquer coisa. Vamos lá, fala sobre a teoria do blazer azul de Loane. E fala, dá um discurso, mas pra que serviu aquilo? Qual a funcionalidade daquilo? Atingiu quem? Modificou a vida de quem?
Então é um Exato. discurso vazio. Se você tem técnica também e não tem isso, não adianta. E eu falo muito sobre os jargões. Muitas pessoas acham que vão demonstrar muito conhecimento se entrar no palco, ficar 1 hora falando só termos técnicos e, né, vai demonstrar que tem ali doutorado, que tem uma especialização, mas não se comunica, porque as pessoas ficam ali 1 hora ouvindo uma coisa que vão se desinteressar, porque Sim, não tá, você não a tá no comunicação não tá congresso. chegando, A não não ser tá que esteja no atingindo. congresso, né? Exatamente, por isso é importante. Essa fala sua foi fundamental, assim, né, nesse finalzinho, porque, de fato, estudar o público é fundamental. É conseguir alcançar, é conseguir chegar na plateia de uma forma prática com o estudo do público-alvo que vai estar ali ouvindo. E só assim, para fechar isso que você falou, a gente falou da questão da oratória, dos cursos, né? Vou procurar fono se eu não estou me comunicando bem. Mas também é o que você falou anteriormente. A gente tem essa autoavaliação. É bom alguém apontando pra gente? É ótimo. Vou pagar alguém para assistir minha palestra e falar o que eu posso e o que eu não posso. Maravilhoso. Né? Se a gente puder fazer isso, contrata a gente, né, Luana? A gente vai estar lá te ajudando. Mas também eu me conhecer. Que eu até já falei isso aqui, né? Eu me conhecer. Então é isso. Se ouvir, se filmar falando e você mesmo ser o seu julgador. Não, acho que isso aqui eu posso melhorar. A gente tem, às vezes, um critério muito grande pra gente, né? Pra nós mesmos, se avaliando. Sim. Mas é a hora que você vai pedir ajuda. Tá exagerado isso aqui? Foi demais? Ou isso aqui tá bom? Porque a gente também se diminui tanto, vai se diminuindo e não percebe uma coisa boa que a gente tá fazendo, Exato. às vezes, né? Então, é isso. Vou só te lançar mais um desafio agora, assim, né? A gente se prepara para fazer uma fala, uma palestra, faz ali, estuda o tema, estuda o público-alvo, domina o conhecimento, porque quanto melhor você sabe do assunto, menos dificuldade você vai ter de falar sobre ele. Mas existem algumas ocasiões em que nós somos convidados para falar de improviso. E aí? Como que a gente faz nessa hora? Recusa, fala que não vai, que não é pra mim, não quero falar em público, ou enfrenta o medo e vai com a técnica que tem e faz o melhor que pode. Você fala assim, agora, vem aqui agora falar não sei o quê. Tipo, agora eu vou chamar, né, tô aqui falando, aí lembrei de fulano que teve uma participação num projeto, mas não tava na pauta dele falar, mas lembrou de uma pontuação importante. De uma atuação importante dessa pessoa e decidiu chamar ela para dar umas palavras. Tipo, o momento agora. O momento agora e a pessoa não estava esperando que teria que falar alguma coisa. Olha, depende de como isso vai afetar aquela situação. Então, por exemplo, uma situação de trabalho, talvez você deveria considerar. Agora, é uma coisa que eu particularmente não gosto. Não gosto. Tipo, vem fulano aqui, não sei... Porque isso já gera uma ansiedade. Toda apresentação gera uma ansiedade. A gente estava antes de começar aqui preocupado com algumas coisinhas. Gera. Não tem como. Nós somos humanos, né? Então a gente está aqui trabalhando respiração para... Não, estou aqui trabalhando respiração. Vou lembrar de tudo que eu queria falar. Mas quando você pega de surpresa, acontecem coisas que realmente você fica assim, nossa, e agora? O que eu vou falar? E pode ser que você fale alguma coisa que você não queira falar. Então, eu, se fosse uma pessoa convidando... Não faria. Mas há pessoas que fazem isso. Talvez, agora entra a parte que eu falei anteriormente. Se isso significa algo grande para você, ou seja, você é uma pessoa muito considerada e nesse momento uma palavra sua vai fazer diferença para aquela equipe ou para aquele grupo, tá, eu vou falar. Mas aí você vai lembrar de toda a sua história, do que você tem de bagagem. Eu tenho que eu posso trazer agora, aqui, nesse momento. Porque você tem isso. Você que está aí falando, você que está se comunicando, você tem essa base. Isso já existe em você. Nós temos esses recursos. Nós temos, esses recursos. Nós lemos, nós escrevemos. A gente está no Instagram fazendo texto. Então a gente é capaz. É isso. É você respirar. E vale no final, de repente, fazer uma
É assim, eu sempre falo que o senso de humor, ele quebra muitas coisas, muitas barreiras, né? Eu fui uma vez numa apresentação da nova diretoria de uma instituição importante, e aí eu até fiz um post sobre isso no Instagram falando que todos os que subiram ao palco para fazer uma fala, né, sobre, né, que eram diretores, senhores, né, normalmente de 60, 70 anos, a grande maioria deles, e a grande maioria entrava sempre com uma frase logo de quebra-gelo, de senso de humor. Maravilha. E eu falei, poxa, uma técnica muito Técnica interessante de Muito boa. iniciar uma fala, muitas vezes até de improviso, é você entrar com um senso de humor e no final agradecer. Olha, agradeço pela compreensão, porque foi uma fala de improviso e espero ter contribuído. Sim. E aí, se você deixou alguma coisa ali que não foi muito legal nessa fala de improviso, você já meio que, né, leva a coisa na esportiva e todo mundo entra meio que no clima e não fica uma coisa pesada, muito séria, né? Pra não causar esse desconforto nem na pessoa e nem na plateia. Porque a plateia também, eu falo que o sucesso do falar em público, ela vem a plateia espera que o palestrante faça uma excelente palestra. A plateia torce para que o palestrante seja excelente no que esteja fazendo, para que ela possa aproveitar a maior parte do conhecimento. Exatamente. Então, as pessoas que entram muitas vezes num auditório ficam com aquela sensação de, e agora eu tô no beco sem saída, eu vou ter que falar, e fica, né, com esse pensamento. Mas eu sempre falo que entra no palco com o pensamento de que as pessoas que estão ali, elas querem o seu sucesso. Elas querem que você se dê bem, que a sua fala seja boa, e que elas possam colher o seu conhecimento. Ótimo. Então, o mindset é você entrar não achando que as pessoas que estão no palco, estão na plateia, são seus rivais, mas que elas são seus amigos e querem o seu bem. Ótimo. Né? Não, você está falando aqui, eu lembrei que dessa expectativa, eu lembro da faculdade, tô vendo a hora aí. Eu também. Vou contar rapidinho. Bom, tá. Da faculdade, eu tava em uma expectativa enorme para uma matéria que era ligada à motricidade orofacial. Foi uma coisa que eu entrei na faculdade que eu amei. Eu tava numa expectativa assim, nossa, essa professora tá, sabe quando você cria assim, eu vou aprender esse assunto que eu já vi, que eu já estava lendo por aí, tipo, agora eu vou ter, sabe, base. Sim. Olha, pós-doc, tá, didática -1, não é nem 0. Sabe quando aquele balde de água fria? Eu lembro que eu fiquei assim, sabe quando você olha pros amigos na sala, todo mundo assim, um olhando pra cara do outro, tipo, eu não acredito que ela não consegue dar aula. Olha, foi uma decepção, porque a gente teve que aprender nos livros, né? Sim. E depois com a próxima professora. Eu falei, gente, a gente tava ali, todo mundo, sabe, esperando, caraca, vai ser muito bom, vai ser... A expectativa foi frustrada naquele momento. Tanto mas assim, a parte boa é que eu me interessei e trabalho com isso hoje, então me ajudou a ir atrás, estudar mais. Mas assim, como essa sua fala é importante, né? Eles estão esperando também, sabe? Que aquilo ali seja muito bom. Sim, e o público vai com a expectativa de que seja bom, bem sucedido. Eu sei que também aumenta a responsabilidade quando a gente pensa assim, que a gente pensa, olha, eu tenho que dar um show porque eles estão esperando por isso. Sim. Mas assim, tá tudo bem também se não for, sabe? E a gente tem um peso de cobrança, assim, né? Já pra gente começar a finalizar, porque acho que já tá no horário. Mas a gente chega nessa conclusão de que hoje a comunicação tá mais divulgada, né? Antes era um peso, só tinham pessoas específicas que falavam em público, palestrantes, né? Treinadores. E hoje todo mundo é comunicador, todo mundo tem um canal no YouTube, no Instagram, todo mundo fala, vende alguma coisa, porque o vendedor é um dos maiores comunicadores, ele além de falar, ele tem que convencer, tem que argumentar, tem que convencer a pessoa. Então, hoje isso está muito mais polarizado, a comunicação está mais polarizada, mas também não deve ser banalizada, né? Então, assim, levar para o senso de humor, jogar ali, fazer o jogo das palavras, ler mais.
e saber, né, técnicas de oratória, procurar profissionais especializados como você que possam ajudar no desgaste da voz, no aquecimento da voz, evitar os riscos da voz a longo prazo, né, do uso excessivo da voz. Então, tudo isso aí fica de orientações, de experiências, né, para quem estiver nos assistindo e espero que tenha sido esclarecedor. Quero agradecer muito pela sua presença, por ter estado aqui, né? E foi assim tão gostoso, a hora passou tão rápido que a gente nem viu. É né? verdade. Luane, quero agradecer mais uma vez essa parceria. Como eu falei no início, é um assunto que eu sou apaixonada. Fonoaudiologia, eu sou apaixonada pela fonoaudiologia. Sim, maravilhoso. Obrigada a você que nos assistiu, que deixou comentário aqui. Zelete, Cristiane, André, Jefferson, Pedro, Marcos Vinícius. Muito obrigada. E muito obrigada a você. E a esse espaço maravilhoso que recebeu a gente também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito legal. Excelente. Parabéns pelo suporte aí. Obrigada. Foi muito bom, essa experiência foi muito boa. Esperamos voltar mais vezes, então, Sim. né, fiquem de olho. E tem as nossas redes sociais, né, @Luane, _LaisRH, tem lá no Instagram. E o meu @Fânia com 2 N's, _fono. Bem lembrado, Luane com 2 N's N's e Fânia com 2 N's. Vocês encontram a gente lá pra gente trocar mais ideia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.